uma das civilizações mais incríveis do mundo. Ao longo das próximas aulas, vamos falar sobre o Egito Antigo. Vamos analisar a terra dos faraós, as pirâmides, as múmias. Quem nunca assistiu aquele filme A Múmia? Ele foi baseado em uma série de histórias sobre os faraós antigos do Egito. Vai ser muito interessante as próximas aulas. Antes de falarmos das múmias, da mitologia egípcia, da arte, da arqueologia, das pirâmides, vamos primeiro analisar a história do Egito Antigo, tá bom? Observe, o Egito Antigo, ele está localizado, ele nasceu, essa civilização nasceu no nordeste do continente africano. Ele surge no nordeste do continente africano há mais de 5.000 anos atrás. Vocês podem acompanhar essas informações no livro de vocês de história. Eu estou na página 19, tá? Na terceira unidade do livro de história de vocês, debaixo do tema o Egito Antigo. Então, como eu estava falando, o Egito Antigo, ele surge há mais ou menos 5.000 anos atrás no nordeste do continente africano, e ele tem como principal característica a sua localização privilegiada próxima a um rio muito famoso, muito conhecido, chamado Rio Nilo. É importante que vocês gravem essas informações. O Rio Nilo era fundamental porque o Egito é um oásis, no meio de um deserto, onde as condições climáticas são muito altas, as temperaturas. Então essa região é um lugar muito seco, muito quente, com altas temperaturas. Então a localização do Egito próximo ao rio foi muito importante. Isso beneficiou principalmente a agricultura. Podemos dizer também que o Egito, ela é uma civilização hidráulica, porque ela vai nascer em torno desse grande rio Nilo, e ela é também agrícola, porque vai se utilizar da água do rio Nilo para irrigar as plantações. Essas terras eram muito férteis, principalmente essas à margem desse grande rio, que corta praticamente não só o Egito, mas vários outros países atuais do continente africano, tornando-se assim um lugar privilegiado para o nascimento de uma das maiores civilizações que já existiram. No entanto, o rio Nilo, ao trazer muitos benefícios, também trazia muitas tragédias e muitas preocupações para os antigos egípcios. Isso porque, se por um lado, a cheia, quando o rio enchia, quando o volume de água aumentava no rio Nilo, por um lado isso era bom porque ajudava na fertilização da terra. Por outro lado, era muito complicado para aqueles moradores, para aqueles egípcios antigos. Por quê? Porque isso causava grandes inundações, tá? Muitas vezes destruía as plantações, matavam as pessoas, tá? Porque essas cheias eram muito violentas. Os egípcios construíram reservatórios para armazenar grande quantidade de água, abastecendo as regiões mais antigas, porque, conforme vocês estão vendo aqui no mapa, a região do Antigo Egito ela é muito extensa e a água não chegava a todos os lugares. Então, quem morava próximo ao delta do rio Nilo era muito privilegiado, porque morava às margens do rio. Mas quem vivia nas regiões mais afastadas, quanto mais longe do rio, mais difícil a água chegar, mais quente era, as temperaturas aumentavam e mais difícil era a vida, uma vez que não tinha como plantar. A água foi muito importante para a civilização egípcia, que um historiador grego chamado Heródoto vai dizer que o Egito é uma dádiva do Nilo, é um presente do rio Nilo, para vocês entenderem a importância que tem o rio Nilo para o nascimento do Egito. Assim como boa parte das sociedades mesopotâmicas que analisamos nas aulas anteriores, o Egito, ele também nasce, ele também ocupa uma região privilegiada, no caso do continente africano, e tem como principal característica também a formação de grupos provenientes, de outras regiões, esses grupos nômades que se fixam nessa
ao que mais tarde seria o Egito. Eles formam, por assim dizer, o Egito antigo. Essas pessoas viviam em forma de clãs, pequenos grupos, tá? Que vai ocupando toda a região do Alto Nilo, do Alto Egito e a região do Baixo Egito, tá? E essas populações que ocupam essa região do Vale do Rio Nilo, eles vão ter um líder que é o chefe daquele clã. Só depois é que vem a unificação das duas regiões, porque antes o modo de vida social dessas pessoas era baseado em clãs, em grandes famílias, tá? Que viviam em cada região. Não era uma unidade. Eles não se sentiam pertencentes ao Egito. Era cada um no seu clã, cada um no seu grupo. Só depois é que há uma unificação de todo o Egito. Isso sob o comando do rei Menes, do Alto Egito, no ano 3200 a.C. Só aí é que começa a figura do faraó, do rei, que comanda todo o Egito. Antes eu tinha a figura de um líder de um clã específico que comandava, que detinha o poder. Depois da unificação do Egito é que me aparece a figura do faraó. O faraó era o rei do Egito e passou a ser chamado de faraó por isso. Ele personifica o Deus, e também ele antes era considerado rei. Porém, depois ele assume a outra figura. Além de rei humano, ele é a representação também de um Deus. Então, o rei do Egito passa a ser chamado de faraó, termo que significa rei das duas terras. Com o tempo, os faraós foram concentrando bastante poder, foram adquirindo cada vez mais poderes, criando dessa forma leis, impostos, comandando o exército, a produção agrícola, a utilização de água. Então veja como esse faraó, como esse rei, ele começa a concentrar poder, comandando todas as áreas, todos os aspectos da vida cotidiana das pessoas do Egito. Foi sob o comando do faraó, foi sob essa concentração de poder que os egípcios construíram uma das maiores obras de engenharia da história da humanidade. Além disso, a maior parte das terras, obviamente, estão referindo às construções das pirâmides e outros monumentos do Egito Antigo. Além disso, a maior parte da terra pertencia ao faraó, pertencia ao governo. Tá? Como esses faraós conseguiram acumular tanto poder? Já que antes, como eu acabei de falar, não existia a figura do faraó. Era clãs, grupos compostos por famílias que viviam nessas regiões, ligadas por laços parentescos. Quando é e como é que o faraó se sobressai a esses clãs? Quando é que o faraó começa a acumular poder? Como ele conseguiu se tornar um rei? É isso que a gente vai analisar agora. Então, o poder do faraó estava baseado na religião, pois a população via na figura do faraó uma representação dos deuses. Os egípcios obedeciam às regras estabelecidas pelo rei, porque temia ser castigado pelos deuses. Era um povo muito religioso e via no faraó a figura dos deuses. E se eles desrespeitassem o faraó, era o mesmo que está desrespeitando a Deus. Então veja como o faraó está conseguindo ter poder, porque aquelas pessoas tinham uma visão do faraó muito ligada à religião, muito ligada ao aspecto religioso. Os faraós organizavam as construções de obras como pirâmides, templos, canais de irrigação, entre outros. Eles também eram chefes de Estado e determinavam os impostos a serem pagos, criando leis e decidindo quem doaria as terras para o governo. Agora vamos falar um pouquinho desse governo do faraó. O sistema de governo em que o rei é considerado um deus, a gente chama de monarquia
monarquia teocrática, tá? Kratos, de governo, e teo de Deus, governo de Deus. Então, é uma monarquia teocrática, aonde a figura do rei humano se confunde, se complementa com a figura divina. Então, essas monarquias teocráticas têm como principal característica isso. O Egito antigo, ele não tinha apenas um rei, ele tinha um governante humano que também era uma representação de Deus. Daí mostrando como os faraós conseguiram tamanho poder. O Egito dividiu o governo teocrático em 3 fases, ou 3 partes que a gente vai analisar. A primeira parte a gente chama de Antigo Império, tá? Ela vai de 3.200 a 2.000 a.C. A segunda parte do governo teocrático a gente vai chamar de Médio Império, tá? Vai de 2.000 a.C. a 1.580 a.C. E a terceira e última fase é chamada de Novo Império, que vai de 1.580 a 1.085 a.C. Agora a gente vai analisar cada um desses períodos do governo teocrático do Antigo Egito, tá bom? Peço que vocês prestem atenção. Primeiro não havia nada, caos nebuloso, inócuo e vazio, com o nome de Num, até porque não tinha nada. E daí, do nada apareceu alguma coisa, um monte piramidal cujo nome é Bem-Bem, e do topo do Bem-Bem brotou uma flor de lótus, e da flor de lótus emerge o Deus Criador de todas as coisas, Atum. Não esse Atum, esse Atum. E junto do Atum veio a luz. Atum criou outros deuses, a terra, com o céu, com a areia e com o Nilo. Depois se proclamou o primeiro faraó do Egito. Assim que foi formado o Egito Antigo. Tá, não foi bem assim. Foi assim que eles contavam a história. Quer saber realmente o que rolou? Continua assistindo o vídeo aí. O Egito é um tema muito querido pelo mundo ocidental. Tem as pirâmides, as múmias, os faraós, os escaravelhos, as maldições e as esfinges. Há algo que nos intriga nessa antiquíssima civilização norte-africana. Isso ocorre desde os gregos, como Heródoto, que disse: o Egito é a dádiva do Nilo. Perpassa pelos romanos, que cultivaram íntima relação com os egípcios, especialmente com Cleópatra, que chegou a visitar a Roma a convite de César. Na Inglaterra romanista, Shakespeare escreve Antônio e Cleópatra. Posteriormente, exploradores buscam por relíquias de um passado místico, enquanto outros vendem pó de múmia por uma grana preta. Produzimos épicos, filmes de ação, desenhos animados e histórias em quadrinhos. Mas a bem da verdade, aquilo que produzimos costuma ser grosseiramente diferente do que realmente foi essa civilização e sua cultura. Isso se deve a diversos fatores. O primeiro é que contamos a história desse povo como a de um povo estrangeiro. Afinal, a nossa tradição é greco-romana. O segundo fator é linguístico. Pouco se podia saber sobre o início da civilização egípcia até decifrarem a Pedra de Roseta, em 1822, e começarmos a entender os hieróglifos. O terceiro é o mais natural. O Egito é muito, mas muito antigo. Uma das primeiras grandes civilizações. Bom, mas vamos começar pelo começo. O Egito é posicionado no estudo da história como uma das civilizações hidráulicas, pertencente à aurora da humanidade. Civilização hidráulica é o nome dado às primeiras grandes sociedades humanas, cujos modos de vida ou modo de produção era intimamente relacionado aos seus rios. No caso dos mesopotâmios, o Tigre e o Eufrates. Já no caso dos egípcios, o Nilo, que fica na região nordeste do continente africano, os primeiros povoamentos surgiram no Vale do Nilo, por volta de 5.000 a.C. Acredita-se que isso se deu devido à migração de pequenas sociedades agrícolas vindouras do Saara, antes de sua desertificação. Logo no começo, as margens do Nilo foram divididas em pequenas cidades-estados, conhecidas como nomos. Os primeiros egípcios souberam aproveitar as enchentes periódicas do Nilo para obter água e tornar a terra propícia à prática agrícola. Essa capacidade técnica e agrícola fortaleceu o crescimento e a prosperidade dos nomos, que tinham autonomia política e religiosa. Cada cidade tinha o seu próprio deus e governo. Detalhe, mais ou menos que nem as polis gregas, só que bem antes. Inclusive, aqui no Revisão, se você não viu ainda, tem um vídeo falando sobre isso. Enfim, ao longo da história coexistiram entre 35 e 42 cidades-estados no Egito, dependendo do período. Esse começo do mundo egípcio foi marcado por autonomia entre os estados, administrativa, diversidade de crença, cada cidade tinha um deus patrono, desenvolvimento agrícola, contando com sistemas desenvolvidos de irrigação. Entretanto, por volta do ano de 4000 a.C., esses nomos se unificaram em dois grandes reinos,
o reino do Alto Egito, que na real é mais no sul, e o reino do Baixo Egito, no norte. A quem atribui essa união à própria geografia e necessidade técnica, procurando inclusive melhorar a irrigação. Mas pera aí, que história é essa? Cadê os faraós, os deuses bem loucos e as múmias, tá ligado? Até agora os caras só têm sprinkler e curtiam plantar coisas. Bom, é importante que a gente entenda que a história de um povo é um processo complexo. Antes de construir algo como uma esfinge, tem que ser capaz de garantir a alimentação, segurança e a burocracia da sociedade. E a cultura vai se formando paralelamente. O Império Egípcio só se estabelece no ano de 3200 a.C., com a união dos dois reinos sobre o mesmo governo. O responsável por essa união foi um governante do Alto Egito, conhecido como Menes ou Narmer. E esse cara assim foi eleito o primeiro faraó do Egito. Não foi Atum, foi foi o Menes. Mas é aí que entra a malandragem. Lembra-se daquela épica introdução como Atum foi o primeiro faraó e criou todos os deuses? Então, a mitologia egípcia procurava fundamentar a estrutura do Estado egípcio, pois o Império Egípcio era uma teocracia. Menes e seus sucessores formularam um sistema de governo extremamente burocrático, dentro de uma monarquia despótica justificada a partir da crença de que um faraó era descendente direto dos deuses, encarnação de Horus, o deus do céu, normalmente associado ao Baixo Egito. Uma estrutura social rígida, piramidal e justificada pela religião. Portanto, os variados deuses dos nomos formaram o grande panteão egípcio, que era um apanhadão de tudo que tinha por lá. Aliás, uma função importante do faraó era garantir o cumprimento do Ma'at. Ma'at tem dois grandes significados, completamente adequados ao modo de vida deste império. Ma'at é a deusa da ordem e do equilíbrio, mas é também um conceito. No sentido conceitual, é a conduta a ser seguida por todos para preservar, tanto na esfera cósmica quanto na esfera pública, a ordem das coisas. Essa manutenção de ordem era feita a partir de ritos, mitos, cerimônias e leis. A organização do primeiro Império Egípcio se dava da seguinte forma: faraó no topo, como o grande chefe de estado. Em seguida ficavam os sacerdotes, que eram agentes organizadores de cultos e festas. Abaixo estavam os nobres e os escribas, que eram fundamentais para o funcionamento do Estado. Daí vinham soldados, que eram sustentados pelo Estado, e além da defesa, também serviam para assegurar a estrutura de poder. Depois estavam os camponeses e os artesãos, que trabalhavam com colheitas e obras públicas, além de produzir artefatos. E por último, alguns escravos que serviam o faraó. Provavelmente, em razão da consistência organizacional do Estado, a agricultura se desenvolveu profundamente. Mas não apenas, também houve grande desenvolvimento em outras áreas como a arquitetura, foi a época de grandes construções que demonstravam o poder do imperador, a medicina, especialmente cirúrgica e dentária, a astronomia, que foi uma das áreas de conhecimento que mais se desenvolveu durante esse período. E a língua também passou por um grande processo de aprimoramento, principalmente no aspecto de materialização da escrita. Sem contar que, ao longo do governo de Menes, logo no início do Império, houve aumento da relação entre os egípcios e os fenícios e outros povos que estavam próximos. Esse foi o início de uma civilização que durou por mais de 3.000 anos. Só o antigo Império durou de 3.200 anos a 2.300 anos antes de Cristo. Agora a gente vai analisar o período chamado Médio Império. Observe. Ao longo do nosso vídeo anterior sobre o Egito, acompanhamos a narrativa de uma das primeiras civilizações se estabelecendo como um grande império teocrático e poderosíssimo. Este império era dotado de cultura, linguagem, religião e arquitetura impressionantes e singulares. É importante lembrarmos que não existiu acaso na articulação entre todos esses aspectos no Egito. A religião justificava a pirâmide social, pois a estrutura social dos homens era baseada diretamente naquela que seria a dos deuses. Inclusive a própria noção de um faraó supremo que seria hereditariamente ligado ao faraó dos deuses. As pirâmides espelhavam tanto a hierarquia como a harmonia do Ma'at, que era um ideal tanto ético quanto estético dos egípcios antigos, assim como a deusa responsável por todas essas coisas. Bom, mas de tudo isso a gente já sabe. Agora é a hora de focarmos neste período do Império Egípcio. Era de prosperidade, grande fortalecimento dos imperadores e grandes conquistas militares e comerciais. Esse é o período conhecido como Médio Império e durou, grosso modo, de meados de 2100 a.C. até meados de 1500 a.C. E, para entendermos direito, temos que olhar com bastante calma esses aspectos. Em primeiro lugar, vamos observar o poder dos faraós. Nessa época, houve aumento significativo do poder teocrático. Isso se deve tanto às questões já apontadas
quando nos referimos à religião desse povo, mas também ao fato de que a cultura faraônica de poder já estava muito estabelecida culturalmente. Outro aspecto relevante que corroborou com o aumento da extensão do poder dos imperadores foi a postura dos egípcios perante os outros povos conhecidos. Assim como viria a acontecer no futuro com o Império Romano, conquistar povos e aumentar as margens de comércio é uma excelente forma de fazer manutenção do poder imperial. Isso e escravidão também. Há quem diga, inclusive, que a própria noção de colonialismo nasce nos egípcios. Colonialismo é, grosso modo, a ideia por detrás do processo de dominação política, econômica e cultural de outro povo. Normalmente por uma galera mais forte no campo militar. Tipo os colonizadores europeus na América, que explicamos com mais calma na nossa série de formação do Brasil. E, de fato, os exemplos mais antigos desse comportamento foram os egípcios e os fenícios no segundo milênio a.C. Inclusive, em suas incursões na região da Baixa Núbia, eles, após a conquista, passaram a gozar de vasta riqueza mineral, o que justifica bastante a sofisticação e abundância das joias do período. Vale também apontar que neste período a capital do Egito foi realocada para Tebas, que fica bem perto do Nilo. Via de regra, as riquezas e recursos do povo egípcio eram controladas pelo Estado. Inclusive, não era nem um pouco incomum que a população local fosse escalada para ajudar nas paradas que estavam sendo construídas. Fora isso, eles eram um povo bem autossuficiente, sem contar que sua economia não era monetizada, mas sim baseada em trocas ou realocações de recursos pelo Estado. Bom, o Médio Império Egípcio durou bastante. Então, por desencargo de consciência, vamos nomear alguns dos grandes líderes desse período, e vocês vão ter que me desculpar porque são os nomes punk. Amenemhat I, de 1991 a.C. até 1972 a.C., Senusret I, 1971 a.C. e 1926 a.C., Amenemenes II, 1926 a.C., 1895 a.C., Amenemenes III, 1860 a.C. a 1814 a.C., Amenemenes VI, de 1788 a.C. a 1785 a.C., e Antef V, 1625 a.C. a 1622 a.C. Percebam que é bem antigo. Mas, como era de se esperar, o povo egípcio encontrou uma parede, outro povo que era mais desenvolvido militarmente e bem na brisa de sair na mão. Aliás, gente, um parênteses aqui. Por volta de 1800 a.C., os egípcios tinham entrado em contato com um povo conhecido como hebreus ou semitas. Você manja, né? Bom, mais ou menos nessa mesma época, rolou uma invasão de um povo originário da Ásia Menor, conhecido como Hyksos, ou Ixos. Estes colaram com cavalos, carros de guerra e armas de ferro, que o povo do Nilo sequer conhecia. A rigor, esta foi a primeira vez na história em que o povo egípcio foi subjugado por outro, e durou bastante tempo essa dominação. Os Ixos, ou Hyksos, estabeleceram-se na região do delta do Nilo e ficaram controlando o país por quase 2 séculos, deixando os faraós isolados, meio inúteis lá em Tebas. Mas calma, esse não foi o fim do grande império egípcio, e nem seu último perrengue. Só que isso aí, meu amigo, isso é história para outro vídeo. O Médio Império Egípcio foi um momento muito importante nessa civilização. Entretanto, terminou quando seus faraós foram subjugados. Mas este não foi o último período glorioso do Egito. Longe disso, o Império contra-ataca e inicia-se um novo momento na história do Egito Antigo, que ficou conhecido como Novo Império Egípcio. O Novo Império Egípcio durou aproximadamente de 1580 a.C. até 662 a.C. Ele se inicia com o retorno do poder dos faraós após o período de dominação militar pelos Ixos ou Hyksos, povo que, provavelmente, teria vindo da região da Palestina com várias armas bacanas. Bom, após se libertar e restaurar as estruturas teocráticas egípcias, o império voltou a prosperar, mas com sentimentos nacionalistas e militaristas bastante fortalecidos. Inclusive, por causa dessa postura que ocorreu um episódio bem famoso na história, o Êxodo. Sob a liderança do faraó Amoses, os egípcios passaram a escravizar os hebreus. E não durou pouco tempo isso, eles só deixariam o Egito no ano de 1250 a.C. O Novo Império é o mais conhecido da história do Egito. Isso por suas incursões expansionistas que foram responsáveis por um aumento considerável na extensão territorial do Império. Os egípcios chegaram a exercer controle sobre a Núbia e sobre o Oriente Médio. Mais especificamente, o faraó Tutmés III, que governou aproximadamente de 1480 a 1448 a.C., foi o responsável direto pela maior expansão territorial da história do Egito. Para vocês terem noção, ele chegou a conquistar territórios até o rio Eufrates, lá na Mesopotâmia, que hoje corresponde, grosso modo, ao Iraque.
E Ramsés II, que viveu entre 1292 e 1225 a.C., também foi um grande conquistador, que derrotou os hititas na Batalha de Kadesh. Uma curiosidade, os hititas foram o povo responsável pela língua que deu origem a boa parte dos idiomas falados na Europa. Enfim, com essa vitória, Ramsés II conseguiu assegurar o domínio egípcio sobre a Palestina e sobre a Síria. Expansionista e militarista, o Egito tornou-se o primeiro império mundial e explorou as novas riquezas para construir os impressionantes templos de Luxor e Karnak. É também importante mencionar que em dado momento houve uma revolução religiosa de caráter monoteísta, durante o governo de Amenófis IV, que viveu de 1377 a 1358 a.C. Esse faraó teve a ideia, provavelmente, para tentar anular ou ao menos diminuir o poder e a autoridade dos sacerdotes. O que não era pequeno, numa sociedade tão profundamente regrada pela religião como era a egípcia. Ele instituiu o culto monoteísta ao deus Atom, uma espécie de deus-sol simbolizado em um disco solar, que inclusive serviu de inspiração para várias outras religiões monoteístas no futuro. Inclusive, fez parte das raízes do monoteísmo dos hebreus. Esse faraó chegou a mudar seu nome para Akhenaton, aquele que agrada a Tom. Mas enfim, quando ele morreu, tudo voltou ao normal e os sacerdotes reinstauraram o politeísmo. Ramsés III é considerado o último faraó anterior à decadência do Império Egípcio. Ele morreu no ano de 1070 a.C. e a decadência se inicia um pouco antes, em 1100 a.C., e foi um processo bastante longo. Diversos governantes autônomos começaram a se espalhar pelo Egito e o território se fragmentou em pequenos reinos. A própria camada dos sacerdotes passou a ignorar o poder dos faraós. E o exército, que meio que era composto por mercenários estrangeiros, também entrou na onda e deixou de responder ao poder central. Daí pra frente não é difícil perceber o que ia rolar com o Império, que já estava completamente fragmentado do ponto de vista político. Basta observar as várias fatias do território que haviam se tornado autônomas. Estava sem exército, até porque cada um vinha de um canto e já não havia grande coesão, e com o seu regime político e governo profundamente enfraquecidos. Vale lembrarmos que os sacerdotes deixaram de apoiar o governo. Além de que, se você lembrar bem, a estrutura daquele estado era bastante dependente da justificativa metafísica da religião local. Tipo, era uma teocracia, tá ligado? Se o faraó não fosse mais um deus, a parada toda perdia o sentido. E bom, enfraquecido como estava, tornou-se uma questão de tempo para a queda final do império. E daí as conquistas externas foram gradualmente sendo perdidas e, eventualmente, o Egito foi conquistado pelos assírios, que estavam sob o comando de Assurbanipal. Isso no ano de 622 a.C. E esse foi, quem diria, o fim do Império